Sacanagem, farsa comprovada com o Flamengo e BH. Vamos falar sobre isso, tem informação sobre o Flamengo. Flamengo ganhando 2 reforços, Pedrão. Que história é essa? Várias outras notícias do Flamengo também vamos comentar aí sobre os bastidores da vitória do Flamengo em cima da equipe do Cruzeiro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, aperta aí embaixo, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não sim, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo na madrugada mineira, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Pois é, madrugadão rubro-negro mineiro aqui com vocês, diretamente da cidade de Belo Horizonte. O Flamengo, após a vitória de amanhã em cima da equipe do Cruzeiro, voltou à cidade do Rio de Janeiro e hoje é dia de treino normal no CT Ninho do Urubu, no CT Jorge Elal. Todos os atletas vão se apresentar normalmente. Chegaram à cidade do Rio de Janeiro por volta das 2h35 da manhã, saíram da cidade de Belo Horizonte ali por volta das 00h15, né? Foram para o aeroporto, voo ali de mais ou menos 1h40 saiu o voo do Flamengo para a cidade do Rio de Janeiro. Chegaram 2h40, vão chegar de madrugada, né? Já chegaram, aliás, tomar banho, né? Quem não tomou banho lá no estádio já vai chegar, já vai dormir, aquela coisa toda, né? Conformes, e todo mundo no CT. Treino normal comandado pelo técnico Felipe Luiz, que mais uma vez foi feliz, escalou uma equipe ali completamente desentrosada, completamente diferente, e mesmo assim o Flamengo conseguiu conquistar os 3 pontos fora de casa, jogando nos domínios do Cruzeiro, que não vem bem com o Fernando Diniz, mas dessa vez o Flamengo não ressuscitou morto, não ressuscitou defunto. O Flamengo foi lá e fez o que tinha que fazer, foi lá e venceu a equipe do Cruzeiro e somou 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, até porque o Internacional tinha vencido o Criciúma dentro dos seus domínios, o que já era previsível, e o Flamengo, em tese, ganhou 3 pontos imprevisíveis. Por quê? Porque está às vésperas de uma final, de decidir o único título da temporada do Flamengo, talvez, né? O título brasileiro está bem distante, e venceu fora de casa com um time bem diferente. Então foi uma vitória enorme do Flamengo contra o Cruzeiro, uma vitória de peso, graças ao Davi Luiz também, que a gente vai comentar, mas o Flamengo fez uma boa equipe. Cara, há de se relatar aqui o clima tranquilo entre as torcidas de Flamengo e de Cruzeiro aos arredores do Independência, um clima que vai ser completamente oposto, completamente diferente lá na Arena MRV. De fato, a gente sabe que os rubro-negros vão ser apresentados à hostilidade, então, mais uma vez, recorro à prefeitura, guarda municipal, ao governador Zema, governador do estado de Minas Gerais, que possa prover a segurança do torcedor do Flamengo, tá? Que é porque é 90-10. Não fosse 90-10, ia ser maioria, mas já que é 90-10, nós seremos minoria. Então a torcida do Flamengo precisa do poder público do estado de Minas Gerais para que não isso aconteça. Não aconteça uma tragédia no domingo, coisa que quase aconteceu lá contra o Corinthians, lembra? Na semifinal, vandalizaram um ônibus. Pô, o camarada da Urubus teve um prejuízo de quase R$ 200 mil, janela de ônibus quebrada, ônibus depredado, um absurdo aconteceu realmente naquela locomoção do Flamengo para São Paulo, e espero que não aconteça o mesmo dessa vez, quando o Flamengo for enfrentar o Atlético Mineiro, beleza? Clima tranquilo entre rubro-negros e cruzeirenses. Inclusive, a torcida do Cruzeiro, em diversos momentos durante a partida, até mesmo quando o Cruzeiro perdia para o Flamengo, eles cantaram, né? Ei, Galo, vai tomar caju, né? Em vários momentos ali a torcida do Cruzeiro estava xingando o Atlético, acho até porque sabendo, né, que o Flamengo, é bem verdade que o Atlético perdeu o seu jogo, perdeu por lanterna do Campeonato Brasileiro para o Atlético Goianiense, mas o Flamengo também não tem que se pautar nisso, até porque o Atlético levou uma equipe bem modificada para lá. Tudo bem que o Davidson jogou, já que não vai jogar a final da Copa do Brasil, Fausto Vera, coisa e tal, mas não tem que se pautar nisso. Aquilo lá
que vai acontecer na Arena MRV é outra coisa. Espero que o Flamengo esteja bem preparado para essa partida, para que seja a partida do título do Flamengo. Mas o Flamengo chega grande para esse jogo. O Flamengo, além de vencer por 3-1, que era para ter sido 3-0, o Flamengo vence um adversário difícil fora de casa com uma equipe completamente modificada. Então isso fortalece ainda mais o Flamengo para essa partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, dentro dos 12 grandes, né, o Fred Gomes estava lembrando isso lá na sua coluna do GE, dentro dos 12 grandes, o Flamengo só não tem superioridade de vitórias contra São Paulo, Palmeiras e Inter. E a diferença é apertada contra esses rivais, está próximo do Flamengo passar. Tem mais de 20 vitórias contra os 3 grandes do Rio, tem mais vitórias que os 2 do Rio Grande do Sul, tirando o Internacional, né? No Paraná também, em São Paulo e em Minas Gerais, né? Frequentemente. Aliás, o que acontece é o seguinte, o Fred, ele estava traçando um paralelo, ele que é jornalista lá do GE, baita de um jornalista, que antigamente era difícil o Flamengo vencer fora de casa. E eu vi esse tweet e eu lembrei da minha infância. O Flamengo é jogar no Rio Grande do Sul, derrota. O Flamengo é jogar em Minas Gerais, derrota. O Flamengo é jogar em São Paulo, geralmente só ganhava do Corinthians. Agora é frequente a vitória do Flamengo fora de casa. Em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ganha mais do Grêmio, é bem verdade, do Inter. A última vez que ganhou foi em 2021, mas quase ganhou recentemente. Se não fosse o mole do garoto lá do Everton Araújo, o Flamengo talvez ganharia aqueles 3 pontos ali. Então, o Flamengo vence fora de casa. Mas tem um fator Filipe Luís também. É bem verdade que nos últimos tempos isso foi se consolidando com vários técnicos diferentes, mas o Filipe Luís no Flamengo, cada vez mais ele escancara quão pobre e quão ruim era o trabalho do Tite. Porque o Filipe Luís pega um catacata, falando no bom sentido da palavra, Alcaraz, com Alan, com Pulgar, jogadores que não estão entrosados, colocam no time, o time desenvolve o bom jogo e vence. O time do Tite tava com, o Luiz Araújo nem tinha machucado, o Pedro nem tinha machucado, já tava jogando futebol ruim. O futebol já tava baixo. Hoje você tem o Flamengo tem um padrão de jogo. Independente de quem entre dentro do campo, e olha que esse não é o time do Flamengo não, gente. O Flamengo tá com uma penca de desfalques. Mais 5 atletas que ficaram na cidade do Rio de Janeiro. E mesmo assim você vê que o time tem um padrão dentro de campo. Seja o titular, seja o reserva, seja misto. O time tem um padrão e é claro. Marcação, pressão ali, de vez em quando, não a todo momento, para não cansar também. Posse de bola, né? Tem transição rápida. O Flamengo é um time que tem padrão de jogo. Seja quem entre em campo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, só nessa temporada, o Flamengo fez 3 gols de falta. Um do Léo Pereira, esse que aconteceu do Davi Luiz, e um do De La Cruz, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Goianiense em Goiânia, eu estava lá. Foi a todos os jogos do Brasileiro. Me orgulho em falar isso. Foi a todos os jogos do Brasileiro. Espero fechar as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil também. Eu sei que tem gente que faz isso há muito mais tempo que eu. O companheiro Flazoeiro, que está dormindo nesse momento. Estou aqui junto com ele. Mas, cara, é um negócio assim impressionante. Tá saindo gol de falta no Flamengo, né? Acho que a última vez que deve ter saído 3 gols de falta do Flamengo no ano, o Renato Abreu era jogador do Flamengo, meu ídolo de infância, porque o time do Flamengo, na época das vacas magras, quem salvava o Flamengo era o Renato Abreu, era o Urubu Rei, era o Léo Moura, era o Ibson, né? Era, enfim, cada hora era um, e depois, mais tarde, né, veio Hernani Brocador, ou então era o Júlio César no gol, lá em 2004, 2005, né, quando o Flamengo lutava para não cair, o Bina é melhor que Eto'o, né, aquela coisa toda. Então, 3 gols de faltas do Flamengo na temporada. O Davi Luiz fez o seu primeiro gol de falta com a camisa do Flamengo, né, tinha até um meme, Davi Luiz vai bater mais uma bola na barreira, né, porque toda hora
Fala, ih, vai sair agora, vai sair o gol de falta do Davi Luiz, porque o Davi Luiz fazia gol de falta no Chelsea, acho que fez pelo PSG também, fez pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 contra a Colômbia, por exemplo, mas o gol de falta dele pelo Flamengo não saía, né? Já tinha saído o gol dele de cabeça, é bem verdade, ele já fez outros gols em outras ocasiões de cabeça, enfim, de diferentes formas, mas de falta realmente não saía, e saiu ontem de uma malandragem dele. Ele foi esperto ali naquele lance e comentou sobre o lance depois com a imprensa. Tava brincando com o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que se mexeu, que a bola ia passar por fora. Daí ele andou, eu vi o espaço e bati a falta. O que o Davi Luiz fez? Ele falou, ó, vai passar por fora, hein? Daí ele entrou na cabeça do Marlon. Daí o Marlon achou realmente que a bola ia sair por fora, daí ele dá um passinho pro lado assim, né? O Davi Luiz bate, a bola passa entre o Marlon e a barreira do Cruzeiro. E o Cássio não estava esperando aquela bola ali. E o juiz autorizou. O juiz fez assim. Então não tinha como mais o árbitro voltar atrás naquela ocasião. Aliás, o Flamengo foi roubado ontem, né? Não estou dizendo que literalmente o árbitro arquitetou para roubar o Flamengo, mas na dúvida, marca contra o Flamengo. É ruim esse Gustavo Bauerman, esse árbitro, é ruim, é fraco. Prejudicou o Flamengo, que era para o Flamengo ter saído com a vitória mais fácil do Independência. A gente não vai falar tanto sobre esse gol do Alcaraz, porque o Flamengo venceu. Mas poderia não ter vencido graças a erros de arbitragem. E o Alan, que não jogou nada, deu ali alguns passes e coisa e tal, virou jogo ali, coisa e tal. Pra mim, foi um exagero expulsar ele. Porque o primeiro cartão amarelo pro Cruzeiro não dava, pro Alan deu. Daí juntou 2 amarelos, teve que expulsar, porque a segunda falta foi para amarelo. Então, por mais que o Alan, o pessoal tenta, o Alan isso, o Alan aquilo, ele pesou a mão. Que amarelo pro jogador do Cruzeiro, caseiro, árbitro caseiro, Gustavo Bauer. É outro para mim guardar aqui para quando for apitar jogo do Flamengo, avisar pra rapaziada no pré-jogo para não se estressar durante o jogo. Falando de gol de Davi Luiz, o Filipe Luiz na entrevista coletiva elogiou a liderança do Davi Luiz e acrescentou: Davi é o tipo do jogador que faz o treinador ser melhor. O gol de falta que ele fez hoje. O que eu tenho a ver com isso? Falou o Filipe Luiz realmente, né? Ele não é treinado aquela jogada, né? Foi treinado no treino, foi jogada ensaiada, foi nada daquilo, né? Foi malandragem dele, né? Deu uma brincada ali, tirou um sarro com o Marlon caiu na ideia dele, o Davi Luiz foi lá, bateu, passou entre o Marlon e a barreira e entrou pro fundo do barbante, né? E o Cássio, chance zero de pegar aquela bola ali. O Flamengo é o time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, da Série A, com mais vitórias, grandes chances e finalizações no gol desde que o Filipe Luiz assumiu a equipe. São 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 71% de aproveitamento, 12 gols e 6 sofridos. 22 grandes chances criadas e 110 finalizações. O Flamengo tem uma média de 13,7 finalizações por jogo. E isso aqui cada vez mais carimba que o trabalho do Tite era fraco. Pedrão, mas o Tite teve boas atuações com o time do Flamengo. Contra o Palmeiras meteu 2-0, não sofreu perigo nenhum de gol. Contra fulano, mas estava o time todo. Tinha Cebolinha, tinha Pedro, tinha Luiz Araújo, tinha De La Cruz, Ontem não tinha nem o Gerson. Ontem nem o Gerson estava disponível para jogo. E o Flamengo fez um baita de um jogo. O Flamengo fez um senhor jogo. Entendeu? Então, o grande X da questão, para mim, é esse. Pelo menos para mim. É esse. A vitória da última quarta-feira fez o Flamengo encostar no vice-líder e no terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder com 67 pontos, está bem longe do Flamengo. O Flamengo tem 58 pontos, né? São 9 pontos de vantagem que o Botafogo tem sobre o Flamengo. São 3 vitórias seguidas que o Flamengo tem que ter, ainda tem a questão do saldo de gol, então o Flamengo tem que vencer 3, empatar uma, e o Botafogo perder tudo,
né? Que perder 4 partidas seguidas, só um negócio assim realmente bem difícil para acontecer, para tirar esse título, pelo menos o Flamengo do Botafogo. A distância para o Palmeiras é de 6 pontos, mas o Flamengo está 3 pontos do Palmeiras. A meta mínima do Flamengo no Campeonato Brasileiro orçamentária é ser segundo colocado. Então, é um objetivo possível. É possível vencer o campeonato? É possível. É provável? Não é provável. Tivesse vencido o Internacional, aí eram menos de 2 pontos. Daí eram 7 pontos. O Flamengo teria que tirar de vantagem. Mesmo assim, seria muito difícil, bem complicado, né? Porque o Flamengo não tem confronto direto com o Botafogo. O Botafogo tem a final da Libertadores e tem o Palmeiras. Tá bom, que perca pro Palmeiras. São 7, vai para 4. Depois o Botafogo tem um monte de baba pela frente. Então é complicado, gente. É bem difícil. O Flamengo perdeu esse brasileiro lá atrás. Bruno Spindel falou com a imprensa o seguinte: a decisão do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final. Estou muito preocupado. Sempre quando tem uma decisão, a decisão é sempre contra o Flamengo e esse lance nem duvidoso é. O dirigente do Flamengo comentou também sobre John Textor, que disse que ficou feliz por ter conseguido chutar a bunda do Flamengo. Como o Flazoeiro diz, é um velho mimado. Velho mimado, né? Aí tá aqui, diretor do Flamengo, Bruno Spindel, foi questionado sobre a fala do americano e respondeu que nem tinha visto a entrevista, né? E ele falou que o Flamengo é muito grande, que não se liga muito em outros clubes, e tá certo ele, não tem que ficar batendo palma pra maluco, não tem que bater palma pra maluco ficar dançando aí, entendeu? Tá coberto de razão Bruno Spindel, o Flamengo tem uma final pela frente, ele também tem a final da Libertadores e tá pensando em Flamengo, tá falando de Flamengo o tempo inteiro. O Felipe Luiz comentou sobre a situação de Bruno Henrique, e ele falou o seguinte: antes do jogo, o Felipe Luiz falou, partimos da presunção de inocência. Ele se diz inocente. O STJD já arquivou o caso. Ele não deve nada a ninguém. Ele quis jogar, está bem, com cabeça boa. Confiamos nele, disse o treinador. O Sport é isso aí, meu amigo. Tem alguma prova material concreta que já era? Não tem. Que tem investigação, o caso já foi arquivado na STJD. Meu amigo, presunção de inocência. Ele falou, Felipe, eu não fiz isso. Mas aí o quê? Não é ele que tem que provar que é inocente. Tem que provar que ele é culpado. Se ele for culpado, eu volto aqui, falo rescinde, vai embora. Mas a princípio, cara, do Luiz Henrique do Botafogo ninguém fala nada, né? É um negócio impressionante. Agora só vai ficar nessa pauta Bruno Henrique. Aí chamaram o cara de bandido ontem no estádio, que não é verdade, não se confirmou nada, né? Mas torcedor, né? Do Cruzeiro, querendo, enfim. Mas vamos lá, né? Não vai dar nada isso aí. Vamos lá, pessoal. O Evander deu uma entrevista, ele que é lá da equipe do Portland, né? Dos Estados Unidos, da MLS, Portland Timbers, disse que o Flamengo teve interesse em contratá-lo, entretanto o negócio não seguiu. Mas ele comentou que tem o desejo de voltar ao Brasil para ir para a seleção brasileira. Vamos ver aí, né? Será que o Flamengo vai tentar a contratação dele de novo? Vamos lá, pessoal. E outra coisa do Bruno Henrique. Tá aqui, ó. A Polícia Federal queria mandados de busca e apreensão contra o Bruno Henrique em via pública, mas a justiça temeu por fama do jogador do Flamengo. Isso é um absurdo. Já pensou? O Bruno Henrique tá dentro do ônibus do Flamengo, a Polícia Federal intercepta o ônibus do Flamengo, o Bruno Henrique tem que descer do ônibus para se explicar. Imagina o grau de constrangimento que é esse. Ainda bem que a justiça não aprovou uma história dessa. O cara está sendo investigado. Ele não é culpado. Não está transitado e julgado. Não está nem julgado ainda. Pegaram o telefone dele para fazer buscas, para ver se tem alguma coisa. E ele deu o telefone, tá certo, ele não tem nada. Então toma aí, meu filho. Não tem nada, né?
Absurdo isso. Absurdo. Até que se prove o contrário, o cara é inocente. E depois pode entrar até por constrangimento, confirmando a inocência. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o teu like, tamo junto, salvações rubro-negras.